Neste módulo, vamos abordar aspectos fundamentais que o designer deve levar em conta para garantir uma importação bem-sucedida no GeneXus. Embora a maioria dos ajustes específicos seja feita em etapas posteriores ao design, é importante que, como designers, tenhamos em mente algumas considerações gerais que vão facilitar o trabalho do integrador, principalmente no que diz respeito a aspectos e decisões de design. Vamos focar em dois aspectos-chave do processo de design: a componentização e a sistematização. Essa abordagem não só nos ajuda a organizar nosso trabalho de forma mais eficiente, mas também é fundamental para uma importação ideal no GeneXus, contribuindo para a manutenção e escalabilidade do sistema. Vamos começar pelos componentes. Por que é importante utilizá-los de forma eficiente? Utilizar componentes no Figma nos permite criar elementos reutilizáveis que mantêm a consistência em todo o design. Esses componentes funcionam como modelos, definindo um conjunto de elementos e propriedades que possam instanciar quantas vezes for necessário. Por outro lado, as instâncias de componentes são versões adaptadas do componente original que serão usadas em situações específicas, permitindo personalizar dados como, por exemplo, trocar textos e imagens, ajustar a um estado, ocultar ou mostrar elementos ou modificar cores. Além disso, o GeneXus permite utilizar bibliotecas externas, mas é importante ter em mente que essas bibliotecas precisam ter os ajustes específicos necessários para uma interpretação adequada por parte do GeneXus. Caso contrário, não será possível uma importação ideal. Se você estiver trabalhando com componentes de bibliotecas externas que não possuem esses ajustes, nossa recomendação é tornar esses componentes locais e ajustá-los para poder utilizá-los. Uma boa prática que recomendamos é manter os componentes em uma página separada, para centralizá-los e evitar que fiquem distribuídos em diferentes páginas do arquivo. Projetar utilizando corretamente os componentes não só economiza tempo, como também facilita a modificação de estilos e propriedades em múltiplas instâncias de um mesmo componente. Por exemplo, em vez de criar um botão diferente para cada seção, podemos criar um único componente de botão que será usado em toda a aplicação. Agora, o que acontece com esses componentes e instâncias no GeneXus? Retomando o que falamos no módulo anterior, todos os elementos do nosso design terão pelo menos um equivalente no GeneXus. A maioria dos elementos que definirmos como componentes ou instâncias de componentes vai corresponder ao objeto stencil e ao controle stencil instanciado nos painéis. É importante esclarecer que existem algumas limitações a serem consideradas. Por exemplo, se eu tiver um gráfico vetorial definido em um componente que representa um ícone e esse componente for exportado como uma imagem, se eu mudar a cor em uma instância, então o GeneXus não vai conseguir interpretar essa modificação. Isso acontece porque, para o GeneXus, o componente pai é uma imagem, portanto, ele ignora a mudança de cor nas instâncias. Para resolver esse tipo de caso, o mais adequado seria utilizar variantes do componente, algo que vamos aprofundar mais adiante. Por outro lado, é fundamental fazer um bom uso dos componentes. O uso excessivo de componentes e instâncias pode gerar complicações na manutenção do projeto. Por exemplo, já nos deparamos várias vezes com designs que transformam em componentes elementos que não precisam, como um texto. Vamos ver isso a partir do exemplo de um card. Nesse caso, o componente é o card como um todo. Esse elemento será utilizado em mais de uma ocasião ao longo de várias telas do aplicativo. Se eu projetasse cada elemento que compõe o card como um componente diferente, teria um excesso de componentes que, neste caso, é desnecessário e só adiciona mais elementos para manter e importar no GeneXus. Vamos ver a diferença ao importar um arquivo e outro. É preciso pensar nos componentes como uma unidade atômica, mas não unitária. Outro erro muito comum é criar componentes para cada botão e não utilizar corretamente a sobrescrita e as variantes. Vamos ver dois exemplos para que fique claro. Quando tem um caso em que um botão muda de tamanho ou de legenda ao longo do aplicativo, não preciso criar um componente para cada botão. O componente pai continua sendo o mesmo, define a forma, a posição do texto, a tipografia, entre outras propriedades. E nas instâncias fazemos as alterações necessárias, com critério. Por outro lado, quando quero definir, por exemplo, estados de botão,
é adequado usar variantes para definir o estilo de cada um, e não um componente para cada estado. Isso nos dará mais organização e coerência no arquivo, e maior facilidade de manutenção na base de conhecimento do GeneXus. Quando dizemos que é necessário ter critério na hora de sobrescrever um componente, é porque precisamos ser cautelosos ao fazer alterações. Se, ao instanciar um componente, sobrescrevemos quase todas as suas propriedades, em termos de forma, cor, posição e tipografia, não estaríamos respeitando o conceito de sobrescrita, pois não há semelhança com os componentes pai. Nesse caso, deveríamos considerar criar um novo componente e não modificar uma instância. Como conclusão, podemos dizer que é fundamental componentizar adequadamente os elementos, pois isso nos permite ter arquivos mais organizados e eficientes, além de facilitar a manutenção dos objetos do GeneXus. Se conseguirmos estruturar nosso arquivo de forma adequada, a manutenibilidade e a escalabilidade do projeto, tanto no nível de design quanto de implementação, aumentarão consideravelmente. Agora, vamos para o segundo ponto, a sistematização do design. Por que é importante criar nossos arquivos com estilos de texto e cor? Definir estilos de texto e cor de forma centralizada é fundamental para aplicar esses estilos de maneira coerente em todo o aplicativo. Ao fazer isso, garantimos uma estética uniforme e profissional. Dentro dos estilos de texto, podemos estabelecer hierarquias que serão utilizadas ao longo das telas, como títulos, subtítulos, cabeçalhos, texto de parágrafo e legendas de botões, entre outras. A cada um desses estilos pode ser atribuído um conjunto de propriedades de texto que considerarmos adequadas, o que nos permite ter um repertório de estilos de texto dentro do mesmo arquivo. O mesmo acontece com o sistema de cores. Podemos pré-definir a paleta a ser utilizada ao longo do projeto, estabelecendo hierarquias por meio dos estilos de cor. A maior vantagem de utilizar estilos está no fato de que, se precisarmos fazer uma alteração, por exemplo, ajustar o tamanho de uma tipografia ou mudar uma cor, só teremos que fazer isso uma vez no estilo correspondente. E esse ajuste será refletido automaticamente em todos os lugares onde esse estilo foi utilizado. É importante destacar que, embora falaremos mais adiante sobre a nomeação de camadas, é fundamental ter em mente desde já algumas considerações, que se aplicam tanto aos estilos quanto às camadas do arquivo. Recomenda-se utilizar nomes semânticos e evitar os nomes padrão, descrevendo de forma clara o que cada estilo representa e colaborando com o desenvolvedor para estabelecer uma convenção de nomes. Utilize caracteres alfanuméricos para os nomes, sempre começando com uma letra e eliminando qualquer espaço em branco no início ou no final. Mantenha os nomes concisos, mas significativos, e evite nomes duplicados, tanto em componentes quanto em camadas e estilos. Se houver nomes duplicados, ao serem importados no GeneXus, sufixos numéricos serão adicionados automaticamente. Por exemplo, button, button 1, button 2 e assim por diante, o que compromete a manutenção da aplicação. Como conclusão, definir estilos de texto e cor no Figma ajuda a manter uma estética uniforme em todo o design. Ao sistematizar esses elementos, reduz-se a possibilidade de erros e garante-se que todos os textos e cores sejam importados corretamente para o GeneXus, facilitando assim a implementação e a manutenção do design. Até aqui, esclarecemos a importância de projetar sem perder de vista que o arquivo final será importado no GeneXus e o quanto é fundamental trabalhar nesse processo, utilizando estrategicamente tanto componentes quanto estilos de texto e cor. No próximo módulo desta unidade, vamos falar sobre boas práticas que devemos considerar ao projetar um projeto para importação.